Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de segunda-feira, eu quero trazer para vocês a dúvida que mais tem chegado no meu e-mail, que é a seguinte: agora a bolsa já subiu, o que eu faço? Compro ou espero uma correção? E outras similares, assim, será que agora não é hora da gente comprar proteção para carteira, para queda e etc. Então, isso que eu vou responder nesse vídeo de hoje. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. E depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de mais nada, seria muito errado da minha parte, né, eu chegar e falar, por exemplo, que depois dessa alta a bolsa está cara. Porque se lá no início do ano a gente projetava a Ibovespa chegando até 130 mil pontos, talvez, né, com aquele risco que a gente chegou a falar que ela poderia cair a 70 mil ou até subir a 170 mil, seria errado eu falar que agora ela 100 mil pontos, por exemplo, ou 90 e poucos mil pontos, ela está cara. Afinal, o que aconteceu do Covid é algo que vai impactar talvez os resultados da empresa esse ano com certeza e 2021. Poucas são as empresas que vão ter um impacto ainda para 2022 para frente. Muito provavelmente a maioria delas vai recuperar, pelo menos dentre aquelas que a gente costuma analisar, que tem uma posição de caixa boa, que não tem uma dívida também tão elevada a ponto de estrangular a companhia, ou aquelas que têm risco de ruína. Então seria errado eu chegar e falar que está caro. Então, o que acontece? A gente não tem uma bolsa, mesmo nesse patamar caro. Só que você também nunca, nem mesmo quando estava lá em 60 e poucos mil pontos, você tem que pegar e botar todo o teu dinheiro de uma vez só. Você tem que se acostumar a fazer aquilo que eu chamo de gestão da tua carteira. Você tem que saber alocar bem os recursos, tá? Então, vai subir ou vai cair? Não sei, é impossível saber isso no curto prazo. Agora, se eu pensar daqui a 10, 15 anos, a bolsa vai estar mais alta do que o valor atual, correto? Por quê? Porque a economia vai crescer. Duvido que o Brasil fique estagnado, por exemplo, com o crescimento da população. Nem que seja o crescimento do aumento da população e o PIB per capita fique igual em reais, a economia vai crescer. Então, a gente vai ter um aumento do valor do índice Bovespa. Então, se a gente pensar a longo prazo, a Bolsa está barata, então seria compra. Agora, o erro que eu vejo das pessoas é o seguinte: elas entram com a visão de longo prazo, mas qualquer distúrbio de curto prazo, elas ficam chateadas, entram em pânico, ou agora, por exemplo, na euforia. Então, o que eu tenho visto é o seguinte: muitas pessoas ressabiadas de investir lá atrás a 70 mil pontos, e a gente fazendo propaganda aqui, hora das small caps, comprem small caps, né? Foi o que a gente só fez em maio. A gente, inclusive, vendeu o TCP em maio falando exatamente sobre isso, que era a hora das small caps. A gente mostrou por A mais B que as small caps iriam subir. Eu, particularmente, não acreditava que ia subir tão rápido e numa velocidade como essa, né? Mas aconteceu. Então, quer dizer, foi um super tiro certo isso. Agora, quem me acompanha lá na nossa carteira Dica de hoje, por exemplo, no site, sabe que no mesmo período, né, que eu estava acreditando numa alta das small caps, eu coloquei lá 5% da carteira no IVVB11, por exemplo, e coloquei algumas opções de proteção. E aí as pessoas, elas não entendem isso. Daniel, se você acha que a bolsa vai subir, por que você botou proteção? Porque eu posso estar errado. Eu acho que esse é o grande racional, é a grande questão, que quando você fica mais maduro no mercado, quando você passa a ter 20 anos de mercado, você passa a compreender melhor. Você se dá o direito de estar errado. Então, se eu estiver errado, eu tenho que ter uma proteção. E é isso que eu gosto muito de fazer. Então, quer dizer, eu acho que hoje em dia você deve comprar bolsa. Sim, você deve comprar bolsa. Mas vale a pena você ter um ou outro ativo descorrelacionado para que, se você estiver errado e a bolsa despencar, tiver uma segunda onda, tiver um impeachment, o Paulo Guedes sair, ou qualquer coisa do gênero, você vai ganhar. Então, quais são os ativos descorrelacionados que você pode ter? Você pode ter o IVVB11, você pode ter empresas exportadoras, aí você vai precisar ter um percentual um pouco maior, e você pode ter opção de proteção. A vantagem da opção de proteção é que você limita a tua perda, só que você tem que ficar rolando todos os meses. Então isso pode sair um pouco caro se não acontecer essa correção como você imagina. Porque às vezes a bolsa fica parada, entendeu? Ela pode ficar parada entre 90 mil e 100 mil pontos por 12 meses, por exemplo,
Se tu ficar rolando isso, provavelmente você vai perder uns 15% somente comprando opções ao longo desses 12 meses, por exemplo. Todas elas vão ter um bônus, uma bonificação e uma coisa ruim, entendeu? A pessoa poderia, por exemplo, vender mini índice também uma parte da carteira dela. Então, 15, 20% da carteira dela, ela vende em mini índice. Ela calcula o beta e faz essa venda de mini índice. E aí, o resto da carteira, ela pega e coloca para a bolsa em alta, né? Ou a forma mais tradicional que a gente tem de proteção seria a gente deixar dinheiro em renda fixa, que é a que eu tenho usado ultimamente, né? Então eu tenho dinheiro lá em renda fixa se a bolsa cair. Se a bolsa não cair, esse dinheiro não rende uma parte, mas a gente tem ativos descorrelacionados. Quem me segue lá no Dica de Hoje Ações sabe que a nossa carteira na época da queda, como ela tinha algumas small caps, ela acabou caindo mais do que o Ibovespa. E aí eu estava percebendo que quando caía, ela caía mais do que o Ibovespa. Coloquei a opção de proteção e o VVB11 e resolveu essa questão da queda. E agora na alta a gente está vendo ela render mais. Então eu acho que o grande ponto que vocês deveriam entender era exatamente esse. Você não precisa tentar prever se a bolsa vai subir ou se vai cair. Você tem que fazer uma alocação de recursos para, na queda, você cair menos do que o Ibovespa, que eu resolvi com essas duas alocações de segurança, e na alta você conseguir um pouco mais do que o Ibovespa. Desse jeito, você vai chegar no final da tua vida, né? Você vai perceber que a cada ano você vai ter ganho aí entre 3% e 10% do Ibovespa. Ano passado a gente fez mais 32%, mas isso é super anormal, porque a gente acertou 3 das 5 maiores small caps do ano, é super anormal a gente conseguir isso, mas se você conseguir, o Ibovespa subiu lá em média 10% ao ano, se você conseguiu em média entre 13 e 20, você vai ter uma aposentadoria muito maior do que o que apenas o BOVA11, por exemplo, te daria. Então esse é o grande racional. Não é você ter a maior rentabilidade por 1 ano ou por 2 anos. É você conseguir ser constante, consistente a longo prazo. Tá? E a gente tem aí a parceria com Carteira Z, né, do meu amigo Rafael Zatar, e se você olhar os fundos que realmente renderam em 25, em 30 anos, e a gente pode falar do Dínamo, do Verde, etc., vocês vão ver que não são fundos que rendem tanto assim num período de alta. Eles rendem bem? Sim, mas eles têm a grande benefício deles é muito mais na época da queda do que na época da alta. Em vez de eles ficarem oscilando tanto, eles oscilam menos e eles vão subindo sempre. É por isso, por exemplo, que o índice de energia elétrica ganha do Ibovespa. Ele oscila menos e ele sobe nos momentos de alta um pouco menos, mas ele cai tão menos na época de baixa que ele sobe também. Então, saber descorrelacionar a tua carteira e pensar nela como um todo é fundamental, e saber que você não vai ganhar em todos os ativos quando você faz isso, né? Quando você faz isso, você torce para a tua carteira subir, mas se a carteira subir, talvez o IVVB11 vai cair. Talvez a tua opção de proteção ela vai cair também. Ela não está lá para todos renderem. Se você tem uma carteira que, se der certo, todos os ativos vão render, provavelmente você está com um risco muito grande. E aí, se você tiver nessa situação, você começa a querer prever o mercado. Você começa a querer prever a bolsa vai subir ou a bolsa vai cair. E aí você tem muita chance de errar, porque no curto prazo você não tem como saber se daqui a 3 meses, por exemplo, a bolsa vai estar mais alta ou mais baixa do que hoje. Então esse era o meu recado de hoje. A bolsa não está cara, mas inspira alguns cuidados, como sempre inspirou, mesmo quando ela estava lá em 70 mil pontos. Abraço a todos, bons investimentos e tchau, tchau.